Os irmãos encontraram Marcos capítulo 7, versículo 18 ao 23. 18 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: respondeu-lhes ele, falando de Jesus, né? Assim também vós estáis sem entender? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Não lhe entra, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora? Assim declarou ele puros todos os alimentos, e prosseguiu: o que sai do homem, isso é o que contamina, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. E ele finaliza da seguinte maneira: todas estas más coisas procedem de dentro e contamina o homem. Agora vamos abrir em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, somente o verso 13. Romanos 7, verso 13, diz assim, Paulo escrevendo aos romanos, né? Ele diz assim: acaso o bom tornou-se-me em morte? De maneira nenhuma, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse excessivamente maligno. Então eu trouxe dois textos. Eu não vou fazer uma exposição específica de um desses textos, apenas eu trouxe os dois como fundamento básico. Tudo aquilo que nós temos falado nas últimas 2 vezes que eu preguei para vocês, não é verdade? E para aquilo que eu vou continuar falando hoje e, por assim dizer, finalizar esse assunto. Nós vimos que nós estamos trabalhando dentro do livro de Abacuque e nós vimos que o problema que o livro de Abacuque trata é principalmente, fundamentalmente, totalmente relacionado à questão do mal. E aí então eu vi que a necessidade de nós analisarmos um pouco mais a fundo o que as Escrituras entendem por mal, né? Para nós termos uma visão, uma interpretação, uma conceituação do mal de acordo com o que a palavra de Deus diz, que está totalmente de acordo com a realidade no mundo e a realidade em nossos corações. Ao entendermos o que é o mal por meio dos óculos que as Escrituras nos mostram, nós vemos a realidade do nosso coração. Nós vemos a realidade, interpretamos melhor o mundo ao nosso redor. Em nosso estudo anterior, na última pregação do domingo passado, a gente viu a origem e a natureza do mal a partir do relato da queda, descrito em Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 7. Naquela ocasião, então, eu tentei deixar claro que a ideia central daquela passagem a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal girava em torno não do fruto da árvore em si, estão lembrados, aqueles que estavam aqui? Mas girava em torno da palavra de Deus a respeito do fruto daquela árvore. Vimos que o que estava em jogo ali não era o fruto de uma árvore má ou de uma árvore que continha nela mesma alguma substância que, ao ser ingerido pelo homem, tornaria ele mau. Não era isso que estava em jogo ali. Pelo contrário, vimos que o grande mal que Adão e Eva cometeu ali foi só e simplesmente o de desobedecer a palavra de Deus, indo contra Deus, dessa forma o desafiando e virando as costas para ele. Nós citamos Francis Schaeffer, que disse que Deus poderia muito bem ter dito, em lugar de ter dito não coma do fruto dessa árvore, Deus poderia muito bem ter dito não atravesse esse riacho, ou não escale aquela montanha. Porque o que estava em jogo não era aquela árvore específica, porque não havia nada de mágico, de especial na árvore em si. O grande ponto girava em torno da palavra de Deus. E ir contra Deus, desobedecer a Deus é que é o mal. Foi assim que o mal pela primeira vez entrou no mundo e é assim que o mal é desenrolado na nossa história, na nossa realidade. Toda vez que o mal está sendo acontecendo é porque nós estamos quebrando a lei de Deus. Simples
simplesmente isso. Isso que nós vimos na outra vez. Ao concluir aquele estudo, eu mencionei Romanos 7,13. E observamos juntos como o apóstolo Paulo escrevia o pecado, descrevia os pecados nesses termos: excessivamente maligno, ou o pecado é maligníssimo, o mal máximo. Então eu quero nesta manhã apenas desenvolver esse ensino bíblico com vocês para fechar tudo aquilo que eu disse nas últimas duas mensagens sobre o que é o mal, para então retornarmos ao livro de Abacuque a partir do verso 5 e seguirmos em diante dentro do livro de Abacuque. Tá ok? Então essa é uma pregação de fechamento desse entendimento nosso. Entendemos o que é o mal, vimos que o mal tem uma estreita relação da sua natureza, no seu significado, com o pecado, e que na verdade o mal é o pecado. Ir contra o bem máximo que existe é o mal. Ir contra Deus e a sua lei é o mal. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, isto é, pecamos, estamos fazendo o mal. E é o fechamento que eu quero fazer com relação a isto. Em toda a história da igreja, isso é importante para nós destacarmos, nunca existiu homens, talvez, tão santos e tão conhecedores de Deus e de sua própria pecaminosidade do que os puritanos. Vocês se lembram quem são os puritanos? Foram aqueles homens que surgiu aquele movimento após a reforma, mais ou menos em torno de 1600 a 1750 ali, certo? Um movimento de homens grandiosos, homens santos. Esses eram os puritanos naquela época, após a reforma. Esses homens, por isso, se tornaram os maiores, por isso os maiores e mais profundos livros e sermões já escritos, já pregados, foram escritos e pregados pelos puritanos. E se tem uma coisa que os puritanos eram grandes pregadores. Nós com certeza ganharíamos muito se com frequência lêssemos os sermões dos puritanos anualmente. Nós ganharíamos muito se lêssemos um livro ou dois dos puritanos, escritos pelos puritanos todos os anos. Nós ganharíamos muitos, porque realmente eles eram homens excepcionais, profundos conhecedores de Deus e profundos conhecedores de si mesmos, eles eram. E existe um sermão em específico, sermão este pregado pelo puritano inglês chamado Samuel Bolton, e cujo título desse sermão: Pecado, o mal sem par. Sem par, isto é, sem igual. Ou, em outras palavras também, em outra tradução, seria pecado, o mal infinito. Esse sermão foi pregado em torno de 1640 a 1650, aproximadamente. E que transmite a ideia do pecado como o maior mal, como nenhum outro homem já conseguiu transmitir, talvez, em um único sermão. E é este sermão que eu gostaria de tentar pregar resumidamente nesta manhã, para o nosso aproveitamento e edificação. Certo? O sermão tem cerca de 42 páginas, eu resumi ela em 5, para trazer esta mensagem que ele trouxe no ano de 1650 para vocês. Praticamente eu vou pregar todo o sermão dele para vocês aqui. Por que eu decidi fazer isso? Porque eu acredito que nós seremos grandemente edificados, apesar de algumas dificuldades que nós vamos ter aqui. Como acabarei tendo que ler a maioria do sermão, creio que os irmãos terão de se esforçar um pouquinho para manter a atenção focada, para acompanhar os raciocínios, mesmo sem aquele contato visual, que é muito importante, que eu particularmente gosto de pregar bem de maneira espontânea, apenas com tópicos aqui, podendo me comunicar diretamente com vocês. Será diferente nesta manhã. Eu vou ler a maior parte do sermão, então preciso desse esforço da parte de vocês para focar e prestar atenção. Mas eu realmente creio que aqueles que conseguirem acompanhar e manterem a atenção serão grandemente edificados e fortalecidos na sua fé. Por isso a minha decisão de pregar esse sermão, porque eu creio que os irmãos serão edificados, serão fortalecidos na sua fé. E é por esse motivo, então, que eu decidi pregar esse sermão, apesar dessas dificuldades. Ok, meus irmãos? Primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, com respeito a isso. Nós temos destacado, nas últimas pregações que eu tive, que eu estou tendo a oportunidade de ter aqui com vocês, e o Roberto também da mesma forma, assim como o André,
você consegue observar uma coisa. Nós temos enfatizado bastante a questão do pecado, certo? Preste uma atenção numa coisa. Meus irmãos, uma igreja onde o pecado não é devidamente enfatizado, Cristo não é devidamente valorizado, certo? Aonde o pecado não é devidamente enfatizado e proclamado, Cristo não é devidamente enfatizado e proclamado, certo? Veja, se nós não levarmos o pecado a sério, nós não estaremos levando a cruz de Cristo a sério. Porque a cruz de Cristo foi necessária por causa do quê? Do pecado. E se nós começarmos a tratar o pecado como um assunto chato, ruim, que as pessoas não gostam de ouvir, deixar ele de lado, nós na verdade estaremos deixando o Cristo de lado. Ok? Vocês conseguem observar como eu estou bastante nervoso hoje, né? Eu estou bastante nervoso, talvez como nunca antes nas vezes que eu preguei aqui com vocês. Mas, meus irmãos, é um desafio que eu tenho aqui e mais uma vez eu vou destacar. Eu tomei essa decisão porque eu creio que nós seremos edificados e Cristo será proclamado mais uma vez entre nós. Amém? Então vamos lá. Sobre esse verso que a gente leu de Romanos 7, verso 13, que Paulo chama o pecado ali de maligníssimo, o Samuel Bonta ele faz o seguinte comentário. Ele diz assim: aqui vemos que quando o apóstolo Paulo se referiu ao pecado, ele não encontrou nenhuma expressão pior do que esta para descrevê-lo em Romanos 7,13 que nós lemos. Ele é excessivamente maligno. Ele é chamado de excessivamente maligno, isto é, maligníssimo. E aí, como eu estou dizendo, eu estou resumindo o sermão dele. Então, a partir de agora, ele vai tentar provar que o pecado é o maior mal no mundo. O maior mal no mundo. Então, ele tem 3 pontos, basicamente, que são os 3 pontos do nosso sermão aqui. Primeiro, como é possível demonstrar que o pecado é o maior mal no mundo? Primeiro, pela comparação do pecado, com o mal do pecado, com todos os demais males. Segundo, pela demonstração lógica e teológica. E aí, o último ponto deles são 8 consequências ou conclusões. Se o pecado é isto mesmo, então temos 8 conclusões a ser tomadas. Basicamente, essa é a nossa mensagem. Primeira parte, vamos ver como o pecado é maior mal quando comparamos esse mal do pecado com todos os demais males. Segundo, vemos que o pecado é maior mal por meio da prova e do raciocínio lógico. Basicamente isso. E aí, por último, o último ponto nosso serão as 8 conclusões que nós podemos ter a partir disso. Então, o primeiro ponto é: a comparação do pecado com os outros males provam que o pecado é o maior mal no mundo. Agora, veja bem, que outros males é esse que ele está falando e que eu estou falando com vocês? Veja, não é o mal moral que ele está falando. Ele está contrastando o pecado, que é um mal moral, certo? Que é uma quebra da lei de Deus, com outros males. Que males é esse? Aquilo que nós vemos como males por serem coisas ruins a acontecer com o ser humano, como doenças, angústias, acidentes, catástrofes. Então ele não está comparando um mal com outro mal nesse sentido moral. Ele está comparando o mal moral do pecado, que é uma ofensa e uma quebra da lei de Deus, com outros males que não podemos, na verdade, chamar de coisas ruins que podem acontecer conosco. Compreende? Então essa é a comparação dele. Quando nós comparamos o mal, o pecado, a quebra da lei de Deus, com os demais males que podem nos ocorrer no mundo, como doenças, tristeza, fomes e catástrofes, coisas que podem nos acontecer de ruim, nós, nessa comparação, vamos ver aqui então que o pecado é superior em sua maldade e malignidade. Primeira comparação: todos os outros males são exteriores, como doenças, tragédias, pobreza, fome. Mas o pecado é um mal interior, é um mal na alma, um mal no coração. Primeiro ponto. Segundo, todos os outros males são temporais. Mas o pecado é de natureza eterna e suas consequências são eternas e sem fim. A eternidade em si nunca porá um fim nisso.
Já pararam para observar? O que estará acontecendo no inferno eternamente? O pecado estará sendo punido eternamente. Todos os males terrenos, como as dificuldades que nós passamos, problemas financeiros, problema com doenças, problema com dores, seja o que for a catástrofe que possa acontecer com você, ele é um mal menor do que o pecado, porque ele possui consequências somente temporais. Não se estende, às vezes, nem anos à frente. Pode se estender por 10, por 20, ainda que dure uma vida, não dura a eternidade como o pecado. As consequências que o pecado traz. Ok? Terceiro, todos os outros males não fazem de você um objeto da ira de Deus. Somente o pecado é que causa a ira de Deus sobre um homem. Nenhum outro mal pode fazer isso. Se você é pobre, digamos assim, e se você vê isso com uma maldade, uma coisa ruim, isso não te faz objeto da ira de Deus. Se você tem uma doença grave, seja a pior delas que for, isso não te faz um objeto da ira de Deus. Qualquer mal menor que aconteça com você, não te faz um objeto da ira de Deus. Mas se o mal do pecado estiver em você, e você estiver praticando e vivendo no pecado, isso e somente isso te faz objeto da ira de Deus. Certo? Quarto ponto. Todos os outros males todos os outros males somente se opõem ao seu bem-estar presente. Não é verdade? As doenças, as aflições que possam nos acontecer com este mundo, somente pode nos opor ao nosso bem-estar aqui e agora. Mas, porque eles não podem roubar as suas alegrias futuras, mas o pecado se opõe ao seu bem-estar para sempre. Por isso, o pecado é um mal maior do que os outros males que podem nos acontecer nessa vida. Quinto lugar, todos os outros males podem e são usados por Deus como remédios, tanto como para cura, como para a prevenção do pecado. Já observaram isso nas Escrituras? Como às vezes Deus usa alguns males menores para nos curar do nosso pecado, ou para nos prevenir de pecar contra Ele. Coisa que Ele não faz com o pecado, mas Ele faz com os males menores. Como por exemplo, um exemplo clássico de difícil interpretação, mas é um exemplo clássico disso. O apóstolo Paulo, após ele ter sido arrebatado, após ele ter sido recebido revelações magníficas e fantásticas do céu a respeito de coisas maravilhosas que ele recebeu, o que ele descreve para nós lá em 1 Coríntios? Ele descreve para nós de que, para que ele não se ensoberbecesse com as visões que ele teve, Deus o enviou um espinho na carne para o atormentar, para que ele não pecasse, se ensoberbecendo, se achando que ele é alguém. Logo após essa bênção maravilhosa que ele recebe, Deus coloca um espinho na carne, que uma interpretação tradicional ali seria algum tipo de doença. Uma interpretação básica ali com relação a alguma coisa escrito em Tessalonicenses. Provavelmente ele teve algum problema de uma doença, alguma coisa que mostrava que ele era barro, mostrava que ele era pó, e impedia ele de se orgulhar e de pecar contra Deus. Então veja que Deus pode usar males menores em nossas vidas para nos curar do pecado, às vezes, como uma disciplina. Lembra da Santa Ceia do Senhor? O que Paulo diz lá? Por isso que há muitos doentes, por isso que há muitos fracos, e por isso aqueles que estão dormindo ou que estão morrendo. Por quê? Porque Deus está disciplinando vocês para que você perceba o pecado. Então, para livrar o seu povo do pecado, às vezes Deus envia esses males menores. Mas vejam que o pecado é tão terrível que Deus, em seu amor e em sua graça, usa todos os demais males deste mundo, às vezes os piores, para te livrar do pecado, ou até mesmo para prevenir que você peque contra ele. Por quê? Porque o pecado é um mal maior. E ele conclui esse ponto da seguinte maneira: o pecado é a causa e o responsável por tudo. Todos os males têm origem no pecado. Alguns se manifestam sobre seus corpos, como doença, temores, enfraquecimentos. Outros sobre a sua alma, como medos, corações feridos, traumas, temores e angústias.
Se você pudesse rasgar o pecado, você encontraria tudo isso habitando no interior do menor pecado. Quer saber de uma coisa? Ele diz: o pecado foi o fundador do próprio inferno, aquele que assentou a pedra angular na câmara mortuária das trevas, pois antes do pecado não existia inferno. Portanto, sendo um mal universal, um mal católico, o útero de todos os males e a causa de tudo, o pecado é o mal maior, é o mal sem par. É o mal maior pelo qual nós temos que fugir dele. É o mal pelo qual nós temos que levar muito a sério. Porque todos os demais males fluem dele, deste pecado, deste mal maior. Certo? E agora ele parte para o segundo ponto, que é as demonstrações lógicas e teológicas, as provas de que o pecado é o mal maior. A primeira é: aquilo que luta contra e se opõe ao maior bem deve ser o maior mal. Aquilo que luta e se opõe ao maior bem deve ser o maior mal. O fato de que o pecado se opõe e luta contra o maior bem, isto é, Deus, torna ele o maior mal. Por isso, um dos pais da igreja chamou o pecado de, preste atenção, Deus matança. Aquele que luta contra o ser e a essência de Deus, aquele que, se fosse suficientemente forte e infinitamente mal, como Deus é infinitamente bom, intentaria por acabar com Deus. Você já observou isso? O pecado é ódio contra Deus, é rebeldia e oposição a Ele. Tudo que o diabo e os pecadores mais querem é o quê? Senão a morte de Deus. O que é o ateísmo, meus irmãos? Senão um ódio tão grande contra Deus que diz que Ele não existe. Enquanto tudo à nossa volta diz que sim, que Ele existe. Quando tudo no seu interior diz que sim, que Ele existe. Há um ódio, há uma ira. Nós queremos acabar e aniquilar com Deus. Você compreende isso? E isso é a natureza intrínseca do pecado. Isso é a prova, essa oposição ao maior bem que existe, que é Deus, mostra que Ele é o maior mal que existe. É a segunda demonstração. Aquilo que é universalmente mal, isto é, não tem nenhum bem nele, em si mesmo, deve ser o maior mal no mundo. Pois bem, o pecado é inteiramente mal. Como podemos dizer de Deus? Não há mal nele, pois Ele é inteiramente bom e que Ele é luz e não habita nele trevas algumas. Da mesma forma, podemos dizer do pecado: não habita bem nenhum nele. Pois ele é inteiramente mal. Há algo de bom, ele diz, nas piores coisas do mundo. Preste atenção, há algo de bom nas piores coisas do mundo, para assim torná-las elegíveis à nossa escolha em alguns casos. Por exemplo, há algo de bom na doença, há algo de bom até na dor, há algo de bom na privação, há algo de bom até na morte, para, em alguns casos, escolher essas coisas para alcançarmos o bem maior. Entretanto, não há bem algum no pecado, e nem pode qualquer situação no mundo fazer do pecado objeto das nossas escolhas. Por esse motivo, por o pecado ser um mal completo e universal, não tendo bem nenhum nele, de maneira que você não pode, por qualquer motivo, escolher, não, vou pecar porque é melhor do que fazer tal coisa. Não existe essa possibilidade. Você pode escolher a doença, você pode escolher a morte, você pode escolher a privação, a pobreza, em lugar de alcançar coisas melhores. Mas você não pode escolher o pecado, porque o pecado não há nada de bom nele para torná-los elegíveis em algumas situações da vida. Por isso é uma prova de que o pecado é o mal maior. Terceira demonstração: aquilo que é o único objeto da ira de Deus deve ser o supremo mal. Pois bem, o pecado é o único objeto, não somente um dos objetos, mas o único objeto da ira de Deus. Ele não odeia nada a não ser o pecado. Se o pecado fosse feito alvo, se o homem fosse feito alvo de todos os outros males, de uma vez só, como pobreza extrema, doença extrema, miséria, traição, se todos se voltassem contra ele, como os amigos de Jó se voltaram contra Jó, se todas as terríveis maldades acontecessem com um homem só, Deus ainda poderia amá-lo, se ele não fosse um pecador, se o pecado não estivesse nele.
De outro modo, se existisse na vida de um homem todos os outros bens, como saúde, beleza, riqueza, aprendizado e tudo que você pode imaginar de bem acontecesse com uma pessoa, se ele estivesse em pecado, Deus o abominaria se estiver nele o pecado. O amor de Deus não se dirige a ele, e sim a sua ira. E ele conclui: o seu amor, o amor de Deus, flui em diversos ribeiros em direção a tudo aquilo que ele criou. Mas a ira de Deus só flui em um canal, e este vai em direção ao pecado. Observam isso? O amor de Deus flui em todos os canais, para tudo aquilo que ele criou. Mas a ira de Deus só pode se dirigir a você por um motivo, e por nem mais nenhum outro. Por causa do pecado, porque a ira de Deus corre em um canal só, e esse vai aonde está o pecado. Essa é a demonstração como o pecado é maior de todos os males. E a quarta demonstração é a seguinte: aquilo que separa a alma do bem maior, aquilo que separa a alma de Deus, o bem maior deve ser então o mal maior. Pois bem, a única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. Como Isaías 59, versos 1 e 2 nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O seu ouvido não está gravado para que ele não possa ouvir. Mas o que diz o profeta Isaías? O que diz Deus através do profeta Isaías? Para que, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, ele diz, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Entre a sua alma e a graça de Deus, entre a alma e o conforto de Deus, sua alma e as bênçãos de Deus, só existe uma coisa, só pode existir uma coisa, e este é o pecado. A única coisa que pode nos separar do maior bem que existe, com certeza este é o maior mal, isto é o pecado. Veja, disse de Naamã que ele era um homem grandioso, ele era um homem de autoridade, certo? Um homem honrado e um poderoso homem de guerra. Vocês lembram de Naamã, né? Porém, ele era um homem leproso, de 2 Reis 5:1. Quaisquer ornamentos que o tenha, quaisquer dons, qualquer beleza, qualquer bem, qualquer riqueza, etc. Entretanto, se ele for leproso, apesar de ser um homem letrado, um homem rico, ele é um homem repulsivo, e essa lepra que está impregnando tudo nele, estraga tudo. Veja bem, aos olhos de Deus e de sua santidade, o pecado em nós é como essa lepra. É como essa lepra. Acaba nos afastando de tudo. E veja, o leproso é alguém que, por causa da sua lepra, isso está com tudo contaminado, e tudo aquilo que ele toca, tudo aquilo que ele faz, não, tudo aquilo que ele toca está contaminado com a sua lepra. Então não adianta nós queremos fazer coisas boas para agradar a Deus. Como pecadores que somos, não adianta nós queremos fazer obras de justiça. Olha só, Senhor, o que eu fiz, que bonito para você. Deus vai olhar assim e vai virar as costas, porque está sujo, está contaminado, está cheio de lepra. O pecado é isso em relação à santidade de Deus. Então o que a lepra faz com o leproso? Torna ele separado de todo o bem possível. É separado dos seus, é separado dos seus parentes, é separado dos seus amados, porque ele está leproso. Pois bem, o pecado nos separa do bem maior, da pessoa maior na qual nós devíamos ter comunhão, que é Deus. E a quinta e última demonstração: aquilo que é maior do que o maior mal é excessivamente mal. Você pode dizer assim: tá, agora você falou o que você falou até agora, mas veja bem onde ele vai chegar. Aquilo que é maior do que o maior mal que pode acontecer com uma pessoa é o mal maior. Pois bem, o inferno é o mais terrível mal que uma pessoa pode sofrer. Todavia, o pecado é pior do que o próprio inferno em si. O inferno, separado do pecado, é somente miserável, mas não pecaminoso. É um lugar punitivo e não o mal em si.
No inferno, a justiça de Deus é realizada. Portanto, há algo bom no inferno. Certo? Ser separado do pecado, sim. Porque lá é o lugar onde a justiça de Deus é exercida. Certo? É um lugar terrível, é miserável, mas separado do pecado, ele não é nada além disso. Mas no pecado não há bem algum. Portanto, o pecado é um mal superior do que o inferno. De maneira que sem o pecado, mais uma vez, sem o pecado, o inferno sequer existiria. O inferno acaba sendo uma consequência do pecado. E só vai para o inferno aquele que fez o quê? Aquele que pecou. Então veja, meus irmãos, a gravidade da questão. A seriedade da questão. Infelizmente, nós somos uma geração, como igreja, como povo, que não tem essa seriedade que os puritanos tinham com relação ao pecado. E não só os puritanos tinham, agora eu quero destacar a igreja do Senhor em toda a sua história. A igreja do Senhor em toda a sua história, o povo de Deus em toda a sua história, sempre considerou o pecado como o pior mal que existe. Diferentemente dessa geração, por assim dizer, de crentes como a que nós vivemos hoje. E como nós precisamos, meus irmãos, buscar a Deus para termos este coração que os puritanos tinham, para termos esse coração que os crentes do passado tinham. Veja, uma das outras provas que nós podemos dar de que o pecado é o maior mal, é que os povos de Deus em toda a história, desde as escrituras, da história da igreja, sabiam disso, sempre soube disso. O povo de Deus em toda a história sempre soube que o pecado é o maior mal. Como podemos confirmar isso? Veja bem, vemos isso concernente aos sofrimentos deles para evitar o pecado. Não é isso que você vê quando você lê a Bíblia? Por que José sofreu tanto? Porque ele preferia isso do que o pecado. Veja, vamos lá. Daniel estava contente em ser atirado na cova dos leões. Os 3 jovens ao fogo, 7 vezes mais aquecido. Paulo e Silas nos troncos. E muitos filhos de Deus escolheram prisões, estacas, fogo e as mais ardentes perseguições em vez do pecado. O que claramente evidencia para nós que eles consideraram ser o pecado o maior mal. Por isso eles escolhiam esses outros males do que o mal do pecado. Coisa que a nossa mentalidade hoje não tem mais. Nós estamos escolhendo o pecado o tempo todo, vocês já perceberam isso? Nós o tempo todo estamos escolhendo o pecado como se fosse um bem menor, digamos assim, para alcançarmos aquela coisa que nós queremos. Muitos de nós, se formos ameaçados, por exemplo, nossos empregos, e alguma coisa ali, se você tiver que cometer um pecado, talvez mentir, uma coisa relativamente boba, né? Aos olhos dos homens que é boba. Porque nós estamos vendo que o menor pecado é o maior mal que existe. E às vezes, para não perder aquele emprego, você vai lá e mente. Nós somos uma geração que relativizamos de tal maneira e perdemos essa perspectiva do pecado. E por perdermos essa perspectiva do pecado, perdemos a perspectiva do valor de Cristo, da sua cruz, do Evangelho. Vamos continuar então. Eles consideraram, os santos do passado, o pecado pior do que a pobreza. Melhor mendigar do que pecar, disse alguém. Moisés escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado na terra do Egito. Será que a nossa geração não tem feito o contrário? Não temos escolhido às vezes o prazer do mundo do que padecer junto com o povo de Deus? Padecendo naquela igrejinha simples, aquele povinho simples, em volta daquela mesa simples, comendo aquele pão e aquele vinho simples. Será que muitos não têm abandonado a igreja do Senhor para abraçar o que esse mundo pode oferecer? Achando que é muito simples, é muito básico, não tem glória, não tem prazer, não tem aquela majestade, enquanto o mundo está oferecendo todo o prazer do mundo. Pois bem, se nós entendemos que o pecado é o maior mal que possa existir, como Moisés entendeu, nós vamos fazer que nem Moisés, escolher ser maltratado com o povo de Deus, aquele populacho, aquele povinho de Deus que vai sofrer atravessando o deserto, sofrendo privações, do que nos agarrarmos aos prazeres deste mundo. Porque se nos agarrarmos aos prazeres deste mundo, sofreremos as punições do pior mal que existe, que é o pecado. Eles não somente compreenderam que o pecado é um mal pior do que a pobreza. Eles compreenderam que é algo pior do que a própria morte em si. Este foi o discurso de Ambrósio, agora entrando na história da igreja. Você me lançará na prisão, disse Ambrósio. Você tirará a minha vida, disse ele. Tudo isso é preferível para mim
do que o pecado. Quando Crisóstomo estava sendo ameaçado pela imperatriz, ele enviou esta mensagem: vá e diga-lhe, disse ele, eu não tenho medo, eu não temo nada neste mundo, a não ser o pecado. Anselmo disse que se por um lado lhe fosse apresentado os males do pecado e por outro lado os temores do inferno, ele preferia escolher cair no inferno do que cair em pecado. Tal era a distância que estavam os corações desses homens do pecado, e nada é mais comum do que expressões como essas feitas pelos santos em tentações, em tribulações de espírito ou no esclarecimento de seus próprios corações, como esta: prefiro que me matem, prefiro que me amaldiçoe, prefiro que me lance no inferno, do que permitir pecar contra ti, ó Senhor, Deus de toda graça. Será que nossos corações também têm essas disposições? De preferirmos os piores males deste mundo do que o mal do pecado? A cruz de Cristo, meus irmãos, eu repito mais uma vez, mostra que Deus sempre levou o pecado a sério. Sempre. E as conclusões estão, 8 pontos de conclusões de consequências. O pecado é isso que nós escrevemos resumidamente aqui. O pecado é esse mal sem par, esse mal absoluto. Então, até aqui, só podemos concluir que ser entregue ao pecado é a mais triste punição, o mais terrível julgamento que possa acontecer com uma pessoa. Esta é a pior punição que Deus impõe sobre os homens. Portanto, é a maior de todas as punições. Bom Deus, liberta-me de mim mesmo, disse Agostinho. Samuel Bulto, então ele diz, uma pessoa estaria em vantagem se fosse entregue a Satanás do que se fosse entregue a si mesma e aos seus pecados. Eles fazem provavelmente uma referência a Paulo, que diz a um certo membro da igreja de Coríntios que estava cometendo pecado de incesto. Ele diz: entrega a ele Satanás, para que, quem sabe, a alma será salva no último dia. Quem sabe essa punição faça com que ele seja resgatado depois. Ele percebe e cai em si, assim como o filho pródigo cai em si, se arrependa e volte a Cristo. Mas não é visto isso, esse tipo de tratamento de misericórdia, quando os homens são entregues a si mesmo, ao seu próprio coração e ao seu próprio pecado. Que será, segunda conclusão, se o pecado é o maior mal no mundo, então vejam quão loucos são aqueles que procuram livrar-se de todos os males, admitindo o pecado. Aquele que trabalha para evitar todos os outros males, ou removê-los, praticando o pecado, incorre no maior de todos os males. Ele se mata para salvar-se, ele se destrói para preservar-se. Aquele que tenta salvar a sua vida dessa forma, perdê-la-á. Quão loucos são aqueles que, mais uma vez, aquilo que eu estava dizendo, quão loucos são aqueles que preferem escolher o pecado para não se livrar de outros males. Na verdade, ele está escolhendo o pior mal, na verdade. Ele está tentando se matar para se salvar. É uma loucura mesmo, escolher o pecado em detrimento de outros males menores deste mundo. Terceira conclusão, se o pecado considerado separadamente é um mal tão grande, o que é então um pecado intencional? Pense nisso. Se o pecado em si mesmo é um mal tão grande, meus irmãos, o que dizer daqueles que planejam intencionalmente pecar? Observam isso? Aqueles que pecam contra a consciência, com pleno conhecimento da verdade do Evangelho, e escolhem o pecado. Veja a gravidade disso. Ele continua: o pecado, se é tanto mal no pecado, no menor pecado, quanto haveria então no maior? Os pensamentos rebeldes, os pecados planejados, ele diz, os adultérios, ele diz, a maldade premeditada, os meios e fins gananciosos, o desrespeito contra Deus, a negligência e desvalorização dos mandamentos de Deus. Quão maior é o pecado? Se uma maior maldade existe no menor pecado e os maiores pecados, o pecado intencional, quão maldosos são esses, quão terríveis são esses. Quarta conclusão, se o pecado é um mal tão grande, então vejam quão loucos são aqueles que zombam do pecado. Os loucos zombam do pecado, diz Provérbios 14:9. Eles brincam com o pecado. Já observaram isso em nossa cultura? Já observaram isso na sociedade? Observa as músicas brincando com a pedofilia?
Observe as músicas brincando com o sexo promíscuo. Observe a nossa cultura como um todo, como é prazeroso para eles zombar e brincar e recriar-se com o pecado. Ele diz assim: é recreação para eles praticar o mal, embriagar-se, ter relações sexuais como bem entendem, roubar, jurar, mentir, profanar o dia do Senhor, divertir-se com o pecado. Ele diz, é a maior manifestação da natureza demoníaca em uma pessoa. Divertir-se com o pecado é a maior manifestação da natureza demoníaca em uma pessoa. Ninguém, a não ser os demônios, fazem isso. Recriar-se, brincar com o pecado. Acaso vocês se divertiriam com aquilo que trouxe todo o mal sobre a raça humana e mesmo sobre Cristo? Pois o pecado fez isso, o pecado que trouxe o mal sobre a raça humana. A gente viu isso nas últimas 2 pregações sobre o mal. Eu demonstrei a vocês que todo o mal que nós vivemos, que experimentamos hoje, que o mundo experimenta, é consequência em última análise, do pecado. O primeiro pecado e de todos os demais pecados que são cometidos. E você vai se divertir com isso, que trouxe todo esse mal ao mundo? Você vai se divertir com o pecado, aquilo que trouxe o mal até mesmo sobre Cristo na cruz? Ele diz, divertir-se-iam com o que gerou o inferno e o abasteceu, com o que tem sido o tormento das almas e o será para sempre. Não se alegre naquilo que foi o sofrimento de Cristo e que pode ser o seu também para sempre. Não se alegre, ele diz. Quinta conclusão: se o pecado é o mal maior, então isso tem que levar-nos para 3 coisas. Primeiro, para a maior tristeza. Segundo, para o maior ódio. Terceiro, para maior zelo em cuidado em evitá-lo. Se o pecado é o maior mal do mundo, então isso deve nos levar para 3 coisas: nos levar para a maior tristeza. Segundo, nos levar para maior ódio. E terceiro, nos levar para o maior zelo em cuidado em evitar o pecado. Ele não menciona, mas vou mencionar aqui uma coisa: se nós não temos sido zelosos na oração, se nós não temos sido zelosos em vigilância cristã, Jesus diz, vigiai e orai para que não caias em tentação. Aquele dia vos sobrevirá como relâmpago, como ladrão. Por isso ele diz, vigiai e orai. Meus irmãos, se nós não estamos zelando na oração diária, na leitura bíblica diária, se não estamos sendo zelosos em ler a Bíblia toda e de outra vez, se não temos esse cuidado de estarmos com Deus em oração, nós não podemos dizer que estamos fazendo todo o esforço possível para evitar o pecado. Não podemos dizer. Porque se estamos andando em nós mesmos, sem a devida zelo na oração, nós não temos força para vencer o pecado em nós mesmos. Precisamos encontrar graça e força para vencer o pecado, seja ele qual for, da maledicência, da mentira, do amor ao dinheiro, do amor aos prazeres, do amor ao sexo, do amor à pornografia, do próprio falta de zelo por Deus, falta de amor por Deus. Por exemplo, falta de vontade de vir ao culto, falta de vontade de ler a Bíblia. Isso mostra a disposição do nosso coração fria. Falta de reverência, de zelo por Deus é pecado e nosso coração tomando conta. Se nós não temos sido zelosos, meus irmãos, em buscarmos a Deus, isso aqui humilha a mim, humilha todos nós. Isso mostra a nossa fraqueza. Nós não temos reconhecido a maldade do pecado. Nós temos preferido achando que ser pobre é pior do que o pecado. Porque fazemos todos os esforços para ter dinheiro, mas não fazemos o mesmo esforço para evitar o pecado. Às vezes escolhemos o pecado para poder ter dinheiro, porque não entendemos a malignidade do pecado, meus irmãos. Eu vou terminar aqui hoje essa pequena série sobre o mal e o pecado, mas eu precisaria, pela nossa situação, falar muito mais disso. Mas vamos seguir em frente, outras oportunidades Deus nos dará. Mas, como as Escrituras dizem, se ouvir a voz do Senhor, não endureçais o coração. Estou usando de maneira livre o texto, mas se você ouve a voz do Senhor hoje, se vocês têm ouvido a voz do Senhor nas últimas pregações que eu tive a oportunidade de ter com vocês, não endureçam os vossos corações com relação ao pecado. Se agarrem a Cristo, se abracem a Cristo na oração, no jejum, na ceia do Senhor, se agarrem e se livrem do pecado. Se livre do pecado. Então ele vai dizer, primeiro, se o pecado é o maior mal, então no seu coração precisa haver a maior tristeza por sua causa. Olha só o raciocínio dele. Nenhuma aflição, nenhum problema, nenhum mal deve ser tão amargo para nós como o do pecado. Veja, quão é triste ver nossos corações suscetíveis e sensivelmente afetados com males e problemas menores e ainda permanecemos duros, insensíveis em relação ao nosso pecado.
Já observou isso? A última vez que você teve tristeza, você consegue se lembrar a última vez que você ficou triste por causa do seu pecado? Mas com certeza não podemos dizer várias vezes durante essa semana que nós ficamos tristes por causa dos males menores que nos aconteceu. Veja como nós somos sensíveis a males menores e não temos sido sensíveis ao mal maior que é do pecado. Se o pecado é o mal maior, nós devemos ficar mais tristes com o pecado. Certo? Veja, por que tristeza? Toda vez que acontece alguma coisa ruim conosco, nós ficamos tristes. Por quê? A coisa ruim aconteceu conosco, isso é um mal menor. Certo? Nós ficamos tristes. Então, se o pecado é o mal que é, ele nos deve levar à maior tristeza. A maior tristeza que nós podemos sentir, meus irmãos, deve ser por causa do pecado. E não porque aconteceu alguma coisa ruim com relação a esse mundo, uma coisa meramente temporal conosco. Observe como as coisas são. Prosseguindo então. Onde o pecado é entendido como sendo o maior mal, será objeto da maior tristeza. Tristeza que excederá todas as outras tristezas. Por que vocês têm se entristecidos? Fica a pergunta para nós. Por quê? Quais são aquelas coisas que nos têm entristecidos? O pecado é uma dessas coisas, pelo menos? Segundo, o pecado é um grande mal, é o supremo mal, então exige que seja manifestada o maior ódio e a maior aversão a ele. Vocês que amam o Senhor, odeiam o pecado, diz Salmo 97:10, isso mesmo, ódio. Vocês querem odiar alguma coisa? A Escritura diz, vocês que amam o Senhor, querem odiar alguma coisa? Odeiem o pecado. Ele diz, não é suficiente desferir golpes contra o pecado, pois assim muitos fazem hoje e o abraçam amanhã. Ele diz, entretanto, vocês precisam se esforçar para matar o pecado. O ódio procura aniquilar aquilo que ele odeia. Nada, a não ser a destruição dele, irá satisfazer a alma que realmente odeia o pecado e ama ao Senhor. O zelo do nosso coração deve ser por destruir o pecado. É a única coisa que nos concede consolo e satisfação. Amarmos a Deus e odiarmos o pecado. E por último, o maior zelo e maior cuidado em evitar o pecado. Os homens naturalmente, isso é muito importante, interessante, os homens naturalmente têm medo de cair no mal, não é verdade? Em coisas ruins deste mundo. Quantos cuidados, quantos estudos, quantos esforços para prevenir o mal os homens fazem, não é verdade? Mas se vocês entendem que o pecado é o maior mal, então não devem medir esforços para evitá-lo. Vocês precisam se esforçar para andarem o mais próximo e corretamente com Deus, a fim de estarem atentos a todas as ocasiões, tentações e seduções que poderiam atraí-lo ao pecado. Ninguém está totalmente seguro. Todos os crentes podem cair em pecado se negligenciarem, ele diz, a vigilância cristã. Todos os crentes são suscetíveis se negligenciarem a vigilância cristã. Agora, meus irmãos, próxima conclusão. Se o pecado é o maior mal, então vejam a absoluta impossibilidade de recebermos alívio e socorro da parte de qualquer um debaixo do céu, por causa da culpa do nosso pecado. A sua esposa não pode te oferecer alívio da culpa do pecado. Aqueles entes amados que você tem, seja filho, seja pais, não pode te oferecer socorro em relação ao pecado. O homem, o pastor, ele não pode tirar a tua culpa do pecado. As autoridades, todo o dinheiro que nós podemos ter neste mundo não vai te livrar. Nada neste mundo pode te livrar da culpa do seu pecado. Nada. Ele continua, a não ser que venha do próprio Senhor Jesus Cristo. Você, pecador, ele diz, cometeu pouco pecado? Ou somente um pecado? Pois bem, então disso nem todos os tesouros da justiça nos céus e na terra são capazes de te livrá-lo ou ajudá-lo, a não ser a justiça de Jesus Cristo. Ele diz, dos céus e da terra, porque a justiça dos anjos não pode te livrar da tua culpa, do teu pecado. Nem todas as justiças do mundo e dos céus, ele diz, pode te livrar da tua culpa, do teu pecado, a não ser a justiça que está em Jesus Cristo.
O que é exigido para expiar a culpa de milhares de pecados é também exigido para expiar a culpa de um só pecado. Tal justiça ninguém tem a não ser Cristo somente. Ninguém pode nos libertar do mal do pecado a não ser aquele que é perfeitamente justo. Ora, não existe justiça no mundo que seja proporcional ao mal do pecado, senão a de Jesus Cristo. Não existe justiça no mundo que seja proporcional ao mal do pecado, para assim poder pagar o pecado, a não ser a justiça que está em Jesus Cristo. Sétima conclusão: o grande propósito de Deus, ao enviar Cristo ao mundo, a sua encarnação, a sua humilhação, seu sofrimento e morte, como nós vemos na história bíblica hoje, foi exatamente este: subjugar e destruir o pecado. Que grande inimigo era este, para que Deus enviasse seu próprio Filho para subjugá-lo? Ele pode se utilizar de moscas, de piolhos, a menor das criaturas, para destruir a maior e mais poderosa força sobre a terra, como ele usou através de Moisés contra o Egito. Você se lembra? Se usou de mosca, se usou de piolhos, das menores criaturas ele usou para destruir um grande mal, um grande poder na terra, que era o reino de Faraó. Mas ele continua aqui. Mas nada menos que o seu próprio Filho era forte, justo o suficiente para derrotar o pecado. Observam isso? Vocês podem desprezar o pecado, tanto quanto queiram. Você pode engoli-lo sem medo, viver nele sem percebê-lo, cometê-lo sem remorso. No entanto, isso que vocês tornam tão sem importância, requereu nada menos que o infinito poder de Deus para ser subjugado. Vocês não sabem com o que vocês estão brincando, ele está dizendo. Isso requereu nada menos do que o próprio Filho de Deus para poder subjugar o pecado. Foi isso, a infinita misericórdia de Deus para perdoar, o infinito mérito de Cristo para expiar, é que foi necessário em relação ao pecado. Foi isso que feriu e fez sangrar o coração de Cristo, e ele diz: e fará sangrar também o seu, se você não temer o pecado e não correr para Cristo. É isso. E por último, se o pecado é maior, é o mal sem par. Então vejam, quanto estamos presos a Cristo. Quanto estamos presos a Cristo. Muito importante isso, meus irmãos. Na verdade, é o ponto mais importante desta pregação. Aquele que carregou o meu pecado, aquele que carregou o seu pecado na cruz, e todos os males de vocês que confiam e buscam a Ele, ele diz: o amor de Cristo, quão admirável que Ele pudesse carregar o pecado, o qual é maior que todas as misérias, no seu lugar. Pense nisso, meus irmãos, pense nisso por um instante. Se houvesse alguém no mundo que se submetesse em ser pobre no seu lugar, se tivesse alguém no mundo que se submetesse em levar as suas dores no seu lugar, em ficar doente no seu lugar, em ficar preso no seu lugar, se houvesse alguém no mundo que fizesse isso por você, e que ainda, se tivesse alguém no mundo que decidisse sofrer a ira de Deus e padecer as piores dores no inferno no seu lugar, o quanto você se consideraria preso e devedor a tal pessoa por tudo isso? Consegue observar? No entanto, Cristo fez isso por você. Ele carregou o pecado, o maior de todos os males, aquele que abrange todos os males em si, pois ninguém, senão Ele, seria capaz de fazê-lo. Como isso nos deve então nos fazer proclamar a Cristo, admirar a Cristo e adorá-lo. Ele fez tudo aquilo no nosso lugar. Se nós não conseguimos entender, pelo exemplo que ele deu aqui, se nós não conseguimos entender o que é alguém levar o nosso pecado em nosso lugar, então pense, entenda, se alguém resolvesse sofrer as suas dores no seu lugar, quando você estiver doendo, sofrendo com uma doença, talvez você esteja com uma doença, pare para pensar nisso. Se alguém resolvesse dizer: não, deixa que eu vou sofrer por você, para que você não sofra. Se você é pobre, tem escassez financeira, já pensou se alguém viesse a você e falasse, alguém de rico, e dissesse assim: não, você pode usufruir da minha riqueza e eu vou ser pobre no seu lugar, e eu vou sofrer essa escassez que você sofre no seu lugar? Você já pensou como você amaria essa pessoa, respeitaria e seria devedor a ela?
Já pensou se alguém resolvesse morrer no seu lugar para que você continuasse vivendo? Quão maravilhoso seria isso? Se nós não conseguimos conceber as riquezas do tesouro da graça, da justiça de Cristo em relação aos nossos pecados, que possamos usar esses exemplos das nossas dores e aflições e angústias da nossa vida e ver que Ele é como esse exemplo. Ele sofreu o pior dos males que nós poderíamos sofrer no inferno. Ele sofreu na cruz e tomou sobre si, para que nós não sofrêssemos isso, para que nós vivêssemos a vida que Ele merecia, que Ele mereceu com a sua justiça nos céus. Entenda isso. Olha como é glorioso o amor de Cristo e a graça dele no meu e no seu lugar. O que poderia aproximar mais o nosso coração a Cristo do que o fato de que Ele levou os nossos pecados e fez de modo que nunca teremos mais que levá-los por toda a eternidade? Pelo contrário, Ele, que é perfeitamente justo, foi tratado por Deus como o pior dos pecadores, para que nós pecadores fôssemos tratados por Deus eternamente como perfeitamente justos. Olha que magnífico isso, meus irmãos. Ele, que era completamente justo, nunca pecou contra Deus, nunca ofendeu a Deus, nenhuma vírgula, nunca. Ele sempre agradou a Deus. Pois bem, ele foi tratado como o pior dos pecadores. Ele recebeu a ira de Deus na cruz como o pior dos pecadores. E agora nós que somos os piores dos pecadores, nós que ofendemos a Deus todos os dias com o nosso pecado, nós que preferimos colocar nós mesmos no lugar de Deus e pensar em nós mesmos ao invés de pensarmos em Deus, nós que somos pecadores seremos tratados como Cristo, como justos, perfeitamente justos, como Cristo era. Essa é a graça de Cristo por nós, no nosso lugar. Ele diz: será que temos amado a Cristo como Ele nos amou? Essa pergunta fica para nós, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor Deus e Santo Pai, agora nós podemos compreender um pouco mais do que significa te chamar de santo, o Santo Pai que nós temos por meio de Jesus Cristo. Eu peço a Ti, Senhor, que pela graça da Tua Palavra, pela graça do Teu Espírito Santo, que Tu possa revelar a nós mesmos a nossa pecaminosidade e a maldade que é, Pai, a grandiosa maldade que é os nossos próprios pecados, Senhor. Ajuda-nos a enxergarmos o pecado com seriedade, Pai. Nós somos levianos por natureza, por termos uma natureza corrompida, nós somos levianos em relação ao pecado, em relação à seriedade do pecado, Deus. Pai, mas Tu nos compraste por meio da cruz de Cristo. Tu nos compraste pela Tua grande benevolência soberana de ter nos amado e ter nos eleito antes da fundação do mundo para sermos santos, Pai. Tu nos compraste para que sejamos santos, Pai, e é isso que nós rogamos a Ti, ó Deus. Faz-nos um povo santo, Pai, e sabemos que para isso o Senhor teria que fazer de nós um povo que odeia o pecado, um povo que enxerga no pecado como esse grande mal que ele é, ó Deus. Faz-nos um povo santo, Pai. Sabemos que essa vida é uma vida totalmente temporal, Pai, totalmente ilusória em muitos aspectos, e que essa vida nada pode nos oferecer de real valor, ó Pai. Coloca os nossos olhos ao único valor do mundo, Pai, que é a Ti, Pai, e é a Ti dado a nós através de Cristo, Senhor. Ajuda-nos a valorizarmos a Cristo, Pai, porque só assim viveremos uma vida realmente satisfatória, Senhor, realmente plena, Pai, se valorizarmos o Teu Filho, Senhor. Nós temos fraquejado de tantas maneiras contra Ti, Pai, por termos valorizado tanto essa vida, tanto este mundo, e desvalorizado completamente, Deus, a Ti, Pai, e ao Teu Filho Jesus Cristo dado por nós, ó Deus. Infelizmente, Senhor,
Mas, ó Deus, eu rogo a Ti, Pai, Tu nos prometeste, Pai, por meio da eleição, eleger um povo que o Senhor faria um ser santo, Deus. É isso que eu rogo a Ti em relação ao Teu povo nesta manhã, Deus. Faz-nos santo, Pai, por meio do verdadeiro zelo pelo pecado, Pai, por meio do verdadeiro zelo pela oração, Pai, por meio de um verdadeiro amor por Ti, Deus, porque não adianta tentarmos termos ódio pelo pecado se antes não amarmos a Ti de todo o nosso coração, Deus, se antes não reconhecemos que Tu nos amou de tal maneira que enviou o Teu próprio Filho, Senhor, para lidar com o nosso pecado no nosso lugar, Deus. Ajuda-nos a Te amar, Deus, ajuda-nos a reconhecer o Teu valor, Deus, para que possamos Te amar mais do que todas as coisas deste mundo, Senhor. Somente assim, Pai, veremos o mal do pecado, o odiaremos como devidamente, Pai, e nos aproximaremos de Ti, Pai. Ajuda-nos, fortalece-nos, Pai, pela Tua graça e pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém.